Olá, continuando nossa série de vídeos sobre a pandemia e as nossas emoções, hoje eu quero falar de algo que pode ocorrer comigo e com você. A procrastinação. Procrastinação é uma palavra até interessante, né? Diferente. Procrastinar, trocando em miúdos, é empurrar com a barriga decisões importantes, coisas que precisamos fazer hoje. E sem sombra de dúvida, essa pandemia, ela é um tempo, ela é um oportuno para mim e para você semear. Então, um texto que eu gosto muito lá de Salmo 126 diz assim: aquele que semeia com lágrimas voltará sem dúvida com seus feixes, com a sua colheita. Então, às vezes, talvez o momento é de lágrimas, o momento é de incerteza, mas é um momento também crucial para nós estarmos semeando algo. Mas o que acontece muito conosco é que às vezes a gente pode deixar a preguiça tomar conta, procrastinar, vai empurrando as coisas com a barriga, e isso se torna um perigo para a nossa vida. E é isso que eu quero bater um papo com você aqui hoje, sobre a procrastinação, sobre os perigos da preguiça na nossa vida. Deixa-me deixar alguns versículos para você aqui. O primeiro deles vai ser lá em Provérbios 6, de 6 a seguir, diz assim: observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta o seu alimento. O perigo da procrastinação, o adiamento dos nossos sonhos. Procrastinar significa deixar para fazer algo depois ou amanhã. Você tem feito o melhor com aquilo que já está nas suas mãos, mesmo que seja pouco? Ou você tem esperado uma oportunidade melhor para realmente mostrar sua capacidade? A dedicação diária, além de ser bíblica, é a maneira mais inteligente de se empreender na vida nessa terra. Olha o que diz em Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, faça conforme a sua força, pois na sepultura para onde vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Há pessoas que nem começam, aqueles que deixam pela metade, mas existem os que vencem as barreiras e concluem tudo que começaram. Para vencer a procrastinação é preciso ter foco. Ter foco é saber dizer não. Você sabe dizer não quando o desânimo ou outro sentimento tenta paralisar você? O perigo de você deixar para amanhã aquilo que deveria ser feito hoje é que o presente é para a plantação e o futuro para a colheita. Muitos estão frustrados hoje porque estão querendo colher o que nunca semearam. Isso é desafiador demais. A gente tá reclamando, chateado pelas coisas que... nossa, a gente chega aí às vezes no 2000 daqui a pouco, 2021, e fala assim: nossa, que ano ruim, porque a pandemia fez isso, fez aquilo. É muito verdade que a pandemia tem trago um estrago, infelizmente tem ceifado vidas. Posso estar conversando com você agora, infelizmente você pode ter entes queridos que foram roubados por esse vírus, por essa situação, mas uma coisa que nós não podemos fazer é permitir que a procrastinação fique no nosso coração, a preguiça se estacione na nossa vida e nos impeça de sonhar, de adiar assim a nossa vida. Não pare de sonhar, continue firme. Então, deixa eu te falar, prisioneiros da preguiça. A preguiça pode ser considerada uma doença ou um vício. Talvez seja as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes o ambiente pode estimular a preguiça, o momento, assim como um mau exemplo em casa. Pode ser um trabalho mal remunerado ou uma falta de apoio, pode ser consequência de uma apatia ou desânimo, pode ser a acomodação, a procrastinação.
Mas fato é que a preguiça vem e toma conta da gente. E nesse momento, por exemplo, aliado às informações encontradas que nós temos aí pelos nossos líderes aí, se você for olhar o que eles dizem, é desafiador. Desafiador o que eles dizem, porque infelizmente problemas que já tínhamos aí no nosso país, no nosso estado, no município, local, antes da pandemia, hoje as pessoas colocam culpa na pandemia. Ou seja, tampa o buraco com a pandemia. Tem problemas nossos que a gente já precisa resolver, que não é a pandemia que trouxe, não. Já estava aí, só foi maximizado. Com a pandemia eles se intensificaram, né? E é tempo de refletirmos, é tempo de pararmos, colocarmos aí Deus em primeiro lugar, pedirmos força para o Senhor para não permitirmos que a preguiça tome conta de nós. Então vamos lá. No livro de Provérbios, o preguiçoso é mencionado em muitos textos e as suas características são ilustradas com ironia. Deus não falaria tanto sobre o assunto se não se preocupasse com esse possível aspecto do nosso comportamento. Então vamos ver algumas características e consequências da preguiça ou da procrastinação. Olha que coisa, de braços cruzados. Provérbio 26, 13 a 16 diz assim: diz o preguiçoso, há um leão lá no meu caminho, um leão está nas ruas, como a porta se remove ou se mexe nos seus gongos, assim o preguiçoso na sua cama, para um lado e para o outro. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca, mas o sábio, mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Isso é desafiador demais. O preguiçoso inventa muitas desculpas e evita o trabalho por razões malucas. Primeiro, o preguiçoso vive inventando desculpa até absurdo para não trabalhar. É desafiador isso, não é? Você lembra aí do senhor Madruga, lá do Chaves? Ele inventa desculpa esfarrapada em cima de desculpa esfarrapada para não estar trabalhando. E que eu e você possamos não estar dessa forma. Sim, tem a pandemia agora, mas peça a Deus direção aí no seu lar, que você possa nesse momento, eu não estou trabalhando, ele te dá um planejamento para nos dar uma direção, para que passar isso aí você vai ter algo engatilhado, algo já planejado. Se você não está trabalhando, é tempo de planejar. Segundo, o máximo de esforço que o preguiçoso faz é virar na cama, de um lado para o outro, conforme esse texto que eu li de Provérbios. Não tem iniciativa, espera que o mundo lhe sirva. Você já viu aqui que algumas pessoas esperam que o tempo vai resolver tudo. Deixa eu te falar um negócio, o tempo não resolve nada. Ao contrário, te dá rugas, que traz para você isso, mas o tempo só revela. O tempo só revela a nossa vida. Como eu li naquele texto no início aqui da conversa, o que eu não plantei, não acho que eu vou colher não, querido. Infelizmente, quando eu não planto nada, você pode ter certeza, nada eu vou colher, ou seja, eu vou colher algumas coisas que eu não vou gostar. Como assim? Eu vou ter que me contentar com o que as pessoas me darão. Essa é a verdade. O preguiçoso tem um espírito crítico para com todos, menos para consigo mesmo. A pessoa que ela tem uma desculpa para tudo. Toda situação ela tem uma desculpa porque não faz isso, porque deixa de fazer. Tem argumento para toda situação. E tem argumento do porquê da vida do outro ser melhor do que a dela. Mas é desafiador isso. Se a gente não prestar atenção, a gente entra nisso aí. Um desafio para mim e para você. Tome a iniciativa de encorajar ou fazer algo por alguém hoje. Talvez algo que você normalmente criaria uma desculpa para não fazer. Um desafio muito grande para a gente, né? Fazer algo por outra pessoa. Isso a gente começa a vencer a questão da preguiça. Olha, segundo tópico,
Sono, doce sono. Provérbios 19, 15, 20 e 13 diz assim: a preguiça faz cair em um sono profundo e o ocioso vem a padecer fome. Não ames o sono para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. O sono do preguiçoso leva a pessoa à ociosidade, a ficar tranquilo, né? A preguiça nos leva a um sono excessivo, que por sua vez nos rouba a vida. Esse sono que eu estou falando aqui não é simplesmente de dormir, não. Tem pessoas também que gostam de dormir muito, pra lá, né? Mas tudo tem o seu tempo, o seu local, né? Eu estou falando aqui desse sono de ociosidade mesmo, de procrastinar, de empurrar mesmo com a barriga. Não, mas tem tempo para fazer isso, nossa. Olha, se você e eu fazermos uma reflexão rápida, assim, da nossa vida, uns detalhes aí, você vai perceber que, nossa, foram tantas oportunidades que chegaram para a gente não estava preparado para elas. Essa é a verdade. Quantas vezes, por exemplo, você voltar lá, não sei se você é bom de matemática ou de português, mas você vai observar que às vezes a gente fala, poxa, quantas vezes lá atrás eu não dei a devida atenção à professora ou professor de matemática ou de português, principalmente português, e agora estou aí com essa dificuldade nessa interpretação de texto, de fazer uma redação, de resolver um problema matemático, enfim, a gente tem que fazer uma reflexão, né? Se a pessoa não romper esse ciclo vicioso, terminará na pobreza. É desafioso, é desafio pra gente. Por falta de disciplina, essa é forte. O preguiçoso pensa ganhar muitos minutos na cama, mas perde o tempo em uma vida preciosa. Disciplina. O livro de Provérbios, ele começa dizendo, olha pra você ver que interessantíssimo, olha, deixa eu ler só um início aqui para você. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas e ditados e enigmas dos sábios. Entenda só, uma vida sem disciplina, esse é o primeiro desafio de um preguiçoso, alguém, porque a gente fala preguiçoso assim, algumas pessoas até não gostam, não sou preguiçoso não, mas às vezes a gente está assim, bem ocioso, né? Procrastinando, não, depois eu faço. Esse é um tipo de preguiça, porque às vezes algumas pessoas imaginam que preguiça é não trabalhar, né? Mas a gente tem que entender o que é trabalhar com produtividade e o que é ficar exausto dentro da situação. A gente precisa trabalhar com inteligência, e uma das coisas que nos faz trabalhar com inteligência é ter disciplina. Às vezes muitas áreas da nossa vida têm sido dificultosas por essa situação, por falta de disciplina. E naquele texto que eu li no início aqui de Provérbios 6, que observe a formiga e reflita nos seus caminhos e seja sábio, é muito desafiador. Já viu, a formiga, ela é chique demais, eu posso dizer assim. Ela nos ensina muita coisa, formiga, muita coisa. Como o texto chega a dizer, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e tipo assim, elas trabalham unidas. Muito desafiador o sistema da formiga, né? Precisamos refletir sobre isso aí. Desafio pra gente: organize sua agenda para as próximas 2 semanas, incluindo nelas alguns serviços voluntários na sua casa, no seu dia a dia, até para você mesmo. Se organize, compartilhe com uma pessoa e peça a ela para te cobrar isso. Quem sabe isso aí vai
gerar em nós disciplina. Nós precisamos disso aí. Próximo item, vai ter com a formiga. Como eu li o Provérbios 6, de 6 a 9, o mesmo texto, né? Vai ter com a formiga o preguiçoso, considere seus caminhos ser sábio. O preguiçoso quase não sai de seu leito e faz o serviço de qualquer jeito. Isso é desafiador. Primeiro, olha sobre a formiga. Eu estava falando sobre ela aqui, mas os itens a seguir é muito legal. A formiga tem iniciativa própria, o preguiçoso não. Olha, a formiga, você pode observar aqui na minha casa, né? De tempo em tempo tem que fazer uma detetização, porque a formiga aqui, até se bobear até na geladeira, não sei como é que elas fazem não, mas entra. A formiga não precisa de chefe, o preguiçoso precisa de alguém vigie ele o tempo todo no trabalho. A formiga não precisa de alguém faça isso, faça aquilo no trabalho. Você vai observar, quando a formiga está na carreirinha fazendo negócio, se você colocar um galho lá na frente, alguma coisa, elas aparentemente parece que elas começam a se perder, fica alvoroçada, mas até elas contornar aquilo ali e continuar a fila. É muito interessante. Eu assisti um filme, se quiser ver, é muito legal para ver com criança e tudo, então é um ensino muito, muito legal. É a vida de inseto, que conta a história de formigas, como é interessante o enredo da história, como é que é interessante a vida, o trabalho das formigas. Muito legal. 3. A formiga tem sabedoria e diligência para prover para o futuro. O preguiçoso só pensa nas delícias do sono presente. Às vezes a gente tem que entender que nós temos só o agora. É verdade, a pandemia veio trazer isso com muita clareza, né? Nós temos o agora, nós precisamos nos cuidar agora, mas às vezes a gente também tem que aprender a plantar para o futuro. Plantar para o futuro. É verdade que às vezes o nosso amanhã pode ser incerto em várias situações, sim, mas eu e você precisamos ser precavidos quanto ao futuro. Nós trabalharmos com o hoje, fazendo o melhor hoje, mas planejando o nosso amanhã também, nos organizando. E a formiga nos ensina isso aí. Desafio: procure 2 pessoas que sejam um exemplo no serviço que você tem, vamos dizer assim, que tem um desejo de fazer, e se espelhe nela. Converse com ela, pare um tempo, veja lá onde a pessoa venceu, as dificuldades, os detalhes. Pare, analise, faça uma reflexão, será muito interessante. Eu gosto muito do que eu vou falar aqui agora. Observe: boas iniciativas, mas péssimas acabativas. Eu tinha um pastor, tive um pastor que sempre falava isso, né? Tem pessoas que têm boas iniciativas e começa avassalador e no final é terrível. Eclesiastes chega a dizer assim, que é melhor o final das coisas do que o início, porque na verdade é o final que conta. Já viu alguém que começou avassalador, aquela situação, mas terminou de uma forma terrível? Você vai sempre lembrar da forma que a pessoa terminou. Essa é a verdade. A gente, por mais que a gente tenta falar, não, começou bem, fez isso, não, mas como o final que conta. Você pode observar que quando você vai ver às vezes as Olimpíadas, tem pessoas que começou lá atrás, e aquela coisa, ou qualquer jogo que você estiver assistindo, e de repente a pessoa começou devagar, mas o final, ela deu aquele gás, aquela situação foi avassaladora e chegou em primeiro lugar e ganhou a medalha de ouro. A gente falou assim, nossa, você viu, fulano começou lá no último. Tanto como termina que conta. Provérbios 24, 30 a 34 diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falta de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinho, e a sua superfície coberta de urtigas, e seu muro de pedra em ruínas.
Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. As pessoas preguiçosas não terminam nenhuma das ideias grandiosas. Poxa, quantas ideias magníficas que poderiam estar sendo construídas e às vezes não são, porque as pessoas não planejam. Tem pessoas que têm ideias assim, poxa, fantásticas, mas não conclui aquilo que começou por falta de planejamento, por falta de engajamento naquele ali. Olha alguns tópicos aqui. A preguiça leva à pobreza. Os grandes planos do preguiçoso podem até começar, mas não terminam. É desafiador demais. Precisamos começar algo e terminar. Faça um projeto de ajudar alguém durante um semestre. Peça a Deus direção. Ore por algum projeto ou tarefa que você começou, mas não terminou. Estabeleça alvos para recomeçar e para terminar. Olha que interessante. Cuidado, a preguiça é pecado. Ela desagrada a Deus e conduz à ruína. A pessoa próspera trabalha diligentemente, planeja o seu futuro, tem iniciativa e tem terminativa. Ela acaba o que começa. Que eu e você, pela graça e a bondade de Deus, possamos vencer a procrastinação, possamos vencer a ociosidade, a preguiça, e eu e você, pela graça de Deus, possamos ser abençoados. Que esse tempo de pandemia que vai passar seja só um tempo na sua vida, na minha vida, de oportunidades, de planejamento para um futuro abençoado. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.